E aí, futuros oficiais do Exército Brasileiro, beleza? Sou o professor Harrison. Hoje vamos fazer uma questãozinha sobre concordância verbal, gente, da prova de 2019. Então, assiste até o final, que tem alguns detalhes importantes aí de concordância que caem direto em prova. Então, vocês têm que saber para não ter chance de erro no dia do concurso, beleza? Então, marque a alternativa correta quanto à concordância verbal. Na A, 1 milhão de canudos plásticos são mais do que os oceanos podem suportar. Aí o seguinte, gente, sempre que aparecer milhão, bilhão, então quando aparecer esses numerais, o verbo concorda com o número que acompanha, o milhar ou 1 milhão. Então aqui nós temos 1 milhão. Se é 1 milhão não pode ser são, 1 milhão não são, 1 milhão é. Então, milhão, bilhão, gente, concorda com o numeral que tiver acompanhando o verbo. Então, errada, alternativa A. Sem mistério, né? A A, bem tranquila. B, descarta-se ainda milhares de canudos plásticos anualmente. Ali nós temos um verbo mais C, gente. Aí o seguinte, verbo transitivo direto mais a partícula C, o verbo concorda com o sujeito. Como é que nós identificamos o verbo transitivo direto? Perguntamos o que para ele, né? Tem muitos vídeos aí no canal que falam sobre isso. Então, descarta-se o quê? O que é descartado? Milhares de canudos plásticos. Milhares. Então, se o milhares de canudos plásticos é o sujeito, milhares no plural, perguntei o que para o verbo? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais C, o verbo concorda com o sujeito. Então o certo seria descartam-se ainda milhares de canudos. Não esqueçam, verbo transitivo direto mais C é voz passiva sintética. Não esqueçam que na voz passiva não tem objeto direto, gente. Na voz passiva é sujeito. Lá na ativa é objeto direto. Na passiva exerce a função de sujeito. Então aqui, milhares de canudos plásticos, sujeito, verbo transitivo direto deveria estar no plural. Portanto, a B também está errada. Sem mistério, gente, sem dúvidas. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí que a gente conversa, beleza? Aí, só para deixar completo aqui, se for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação mais o C, aí significa que o verbo fica no singular. O verbo deve ficar no singular. Então, verbo transitivo direto mais C, o verbo concorda com o sujeito, que é o termo que vem depois, que seria o objeto direto na voz ativa. Na voz passiva, verbo transitivo direto mais C, o que vem depois é o sujeito, o verbo concorda com ele. Verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação mais C, o verbo fica no singular. Beleza? Sem mistério, a B também está errada. C. Haverão montanhas de resíduos plásticos nos oceanos, dos quais os canudos são apenas parte. Verbo haver. Aí o seguinte, gente, o haver. Esse caso aqui tem que estar no sangue de vocês, né? Tem que estar na massa, tem que estar no corpo de vocês. Isso aí cai direto, cai sempre. Haver, indicando tempo passado, com sentido de existir ou com sentido de ocorrer, é um verbo impessoal. Nesse caso, ele deve ficar no singular. O haver indicando tempo passado, com sentido de existir ou com sentido de ocorrer, fica no singular. Aqui está no futuro. Haverão montanhas de resíduos plásticos. Mas eu posso substituir por existir. Aqui o haver está com sentido de existir. Existirão montanhas de resíduos plásticos nos oceanos, dos quais os canudos são apenas parte. Então, o haver está com sentido de existir, então ele deveria estar no singular. Haverá e não haverão. Portanto, está errado. Então, a C também está errada. Preste atenção num detalhe, gente. O haver com sentido de existir ou ocorrer fica no singular. Quando eu uso o próprio existir ou o próprio ocorrer, o existir e o ocorrer concordam com o que vem depois. Preste atenção no seguinte, o haver é seguido de objeto direto, porque ele não tem sujeito, é um verbo impessoal.
Quando eu uso existir ou ocorrer, esses não são impessoais. O existir e o ocorrer possuem sujeito. Então, se fosse existirão montanhas de resíduos, seria o sujeito. Entenderam? Haver com... Prestem bem atenção. Haver com sentido de existir ou ocorrer fica sempre no singular, é impessoal e é seguido de objeto direto. O existir e o ocorrer, eles não são impessoais e são seguidos de sujeito. Lembrem disso. Isso aí pode cair numa questão da concordância e numa questão dos termos da oração. Fechou? Sem mistério, gente. Vamos para a alternativa D. Mais de um hotel já deixaram de consumir descartáveis. Então vamos colocar aqui mais de um. Aí o seguinte, gente. As expressões. Vou colocar com maiúsculo aqui como estão as outras lá, né? Mais de, mais, menos ou cerca de. Mais de, menos de, cerca de, mais um numeral. Mais de, menos de, cerca de, mais numeral. O verbo concorda com o numeral. Concorda com o numeral. Então, sempre que tiver na frase as expressões mais de, menos de, cerca de, acompanhadas do numeral, o verbo concorda com o numeral. Aqui nós temos, ó, mais de um. Numeral 1, então o verbo deveria ser mais de um hotel já deixou de consumir canudos. Mais de um hotel já deixou, porque tem o mais de acompanhado de um numeral. Mais de, menos de ou cerca de seguidos de numeral, o verbo concorda com o numeral. Numeral 1, verbo no singular. Então a D também está errada. Portanto, a E tem que estar certa. Vão ter que achar aí o acerto da E, né? Ou não encontrar o erro na alternativa E. Vamos ver. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Tá, se quiser usar um canudo, quiser ali no infinitivo pessoal, beleza? Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são. O que são a alternativa ideal? Os reutilizáveis. Isso aqui é o sujeito. Reutilizáveis é o núcleo do sujeito. Então, o verbo são concordando com o sujeito. Regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Fechou, gente? Sem mistério? Então, a alternativa E? A alternativa E é a nossa resposta. A E que está correta. Beleza, gente? Sem mistério, sem dúvidas. Vou sair da frente aqui para vocês copiarem, tirarem um print desses casos de concordância verbal que apareceram aí. Casos importantes, gente. Ali o verbo mais ser, o verbo haver, cai direto em tudo que é prova. O mais, menos ali, o cerca de, mais numeral também aparece, tanto que está aqui numa questão. Então copiem aí, tirem um print para não ter chance de erro no dia da prova. Beleza, gente? Antes de sair, te inscreve no canal. Se acompanhou até aqui, com certeza já se inscreveu, né? Ainda não? Então te inscreve agora. Não perde as dicas para o SpaceX, tem dica para a ESA, tem dica para o Enem, dicas de diversas bancas de concursos aí para todo o Brasil, tem mapas mentais, aulas do nosso curso gratuito. Dá uma conferida lá nas playlists que vocês vão ver que é uma preparação completa, garanto para vocês, beleza? Tá inscrito? Então, vamos garantir essa vaga no concurso, gente. Foco, fé, persistência, que essa vaga venha. Acreditem e não diminuam o ritmo de estudos que ela virá, beleza? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.